3. A argumentação continua. Jó, capítulo 8 até o capítulo 10. É possível ser tão ortodoxo quanto o diabo e também tão perverso quanto ele. John Wesley. À medida que a discussão prossegue, Bildad apresenta 3 argumentos lógicos, a fim de provar que Jó é culpado, e Jó o contesta com 3 perguntas difíceis, a fim de ajudar seus amigos a compreender como ele está perplexo e atormentado. Primeiro, 3 argumentos lógicos. Jó, capítulo 8, versículo 1 ao 22. Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Jó 8:2. É possível imaginar um conselheiro fazendo uma pergunta assim: alguém que está sofrendo e deseja morrer? Foi o que Bildad perguntou a Jó em seu discurso seguinte, Jó 18:2. Usou a mesma abordagem. Jó havia derramado diante deles toda a sua tristeza. Esperava ouvir uma palavra de consolo, mas seu amigo disse que o discurso de Jó não passava de conversa fiada. Essa abordagem de Bildad é justificada. Estava tão preocupado em defender a justiça de Deus que se esqueceu das necessidades de seu amigo. Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Jó 8:3. Bildad pregou um sermão sobre a justiça de Deus, usando como tema a visão de Elifaz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Jó 4:17. Em sua defesa da justiça de Deus, Bildad apresentou 3 argumentos lógicos. O caráter de Deus, versículo 1 ao 7. Bildad está virado com o fato de Jó ter considerado que Deus faria alguma coisa errada. Acaso Jó havia se esquecido do que Deus havia feito aos pecadores no dilúvio ou em Sodoma e Gomorra? Jeová não é, afinal, o Deus Santo, cuja própria natureza exige que ele faça o que é certo? Jó estava blasfemando ao questionar Deus e acusá-lo de proceder equivocadamente. Apesar de a teologia de Bildad estar correta, Deus é, de fato, justo. Sua aplicação dessa teologia estava errada. Bildad concentrava-se em apenas um aspecto da natureza de Deus, sua santidade e justiça, deixando de lado seu amor, sua misericórdia e sua bondade. Sem dúvida, Deus é luz, 1 João 1:5, mas não devemos nos esquecer de que Deus é amor, 1 João 4:8-16. Seu amor é santo e sua santidade é exercida em amor, mesmo quando ele julga o pecado. Como é possível conciliar esses 2 atributos de Deus? Isso acontece na cruz. Quando Jesus morreu pelos pecados no mundo, a retidão de Deus foi justificada, pois o pecado foi julgado. Porém, o amor de Deus também foi demonstrado, pois ofereceu ao mundo um Salvador. No Calvário, Deus é justo e justificador. Romanos 3, versículo 24 ao 26. De acordo com a lei de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4, versículo 20. E Deus obedeceu à sua própria lei ao sacrificar seu Filho. Na ressurreição de Cristo, a graça de Deus triunfou sobre o pecado e a morte, e todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo são salvos. Nos tempos do Antigo Testamento, aqueles que criam olhavam adiante para a cruz e eram salvos pela fé no Salvador, que estava por vir. João 8:56, Romanos 3:25, Hebreus capítulo 11. Jó era um homem temente a Deus e, portanto, Deus havia perdoado seus pecados. Mesmo se Jó tivesse pecado contra Deus de algum modo mais grave, Deus teria tratado seu filho com base em sua graça e misericórdia, e não de acordo com sua justiça. Quando confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa, pois é fiel à sua promessa e justo para com seu Filho que morreu
por esses pecados. 1 João 1:9. Jó deve ter sentido uma dor profunda quando Bildade lhe disse que seus filhos haviam morrido porque haviam pecado. Jó 8:4. É provável que Bildade acreditasse estar animando Jó. Talvez não tenham sido mortos por causa de suas transgressões, Jó, mas sim porque eles próprios viviam em pecado. Não há nada que eles possam fazer agora, mas você ainda pode tomar uma providência, portanto, se apresse. O apelo de Bildade nos versículos 5 a 7 é outro reflexo da filosofia de Satanás. Você diz que não pecou, então rogue a Deus que restaure sua prosperidade. Se sua vida estiver em ordem diante de Deus, Ele fará grandes coisas por você. Acaso a prosperidade não é melhor que o sofrimento? O que Bildade não sabia era que, posteriormente, suas palavras se cumpririam e Jó seria ainda mais próspero do que no começo. Porém, no final, a oração de Jó seria por Bildade e pelos outros, pois a vida deles não estava em ordem diante de Deus. Jó 42, do versículo 7 ao 13. A sabedoria do passado, versículo 8 ao 10. Baseou seu raciocínio na observação e na experiência, mas como um bom tradicionalista, Bildade foi procurar sua sabedoria no passado. Sua pergunta-chave é: o que os antigos têm a dizer sobre isso? Por certo, podemos aprender com o passado. Nas palavras de George Santayana, aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Porém, o passado deve ser um leme que nos conduz e não a âncora que nos prende. Pela maneira que o passado perece, é que se constrói. Pela maneira que o passado perece, é que se constrói o futuro, disse o filósofo Alfred North Whitehead. O fato de que algo foi dito ou escrito há muitos anos não garante, de modo algum, que seja certo. Gosto de literatura clássica e fico impressionado com seus textos, como seus textos contêm tanta sabedoria e tanta insensatez e como, com frequência, caem em contradição. Dr. Robert Hutchins, editor da coletânea The Great Books of the Western World, os grandes livros do mundo ocidental, escreveu em seu prefácio, num diálogo que se estende por mais de 25 séculos. Aparecem todos os tipos de dogmas e de pontos de vista. Aí estão os grandes erros, bem como as grandes verdades. Tradição e tradicionalismo são duas coisas bem diferentes. O historiador Jaroslav Pelikan expressa essa distinção de modo bastante preciso. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Para Bildade, o passado era um estacionamento, mas Deus quer que o passado seja uma plataforma de lançamento. Permanecemos com os antigos para que possamos caminhar com eles e nos mover em direção aos objetos que buscavam. Isso inclui nosso conhecimento de Deus, bem como nosso conhecimento do ser humano e do mundo. Como disse John Robinson aos pioneiros quando partiram para o novo mundo, o Senhor ainda tem muitas verdades para revelar de sua santa palavra. Bildade não citou os antigos. Sabia que Jó conhecia o passado tão bem quanto ele. Porém, deixou claro que respeitava a sabedoria dos antigos mais do que os ensinamentos dos contemporâneos. A sabedoria acumulada ao longo das eras certamente era mais valiosa do que as palavras de pessoas que nasceram ontem. A vida é curta demais para aprendermos tudo o que elas podem nos ensinar. Somos sombras passageiras, de modo que o melhor a fazer é aprender a sabedoria enquanto temos oportunidade. As evidências da natureza, versículo 11 ao versículo 22.
É possível que, em seu poema sobre a sabedoria, Bildade tenha resumido alguns dos dizeres dos antigos, argumentando em favor de uma lei de causa e efeito. Se essa lei se aplica à natureza, por que não vale também para a vida humana? Considere, por exemplo, o papiro, uma planta que murcha se não tiver água. Versículo 11 ao 13. Jó estava murchando, de modo que devia haver uma causa. Era uma hipocrisia era um hipócrita e sua esperança estava se esmorecendo. Em seguida, Bildade passa das plantas para as aranhas. Versículo 14 e 15. É possível apoiar-se na teia de uma aranha e ser sustentado por seus fios? Claro que não. Por mais certo que alguém esteja de que isso é possível, a teia se romperá. A convicção de Jó também era assim a seu tempo. Ela se romperia e ele cairia. O terceiro exemplo é tirado do jardim. Se arrancarmos uma planta, por mais viçosa que esteja, cedo ou tarde acabará morrendo. Versículo 16 ao 22. Algo havia acontecido às raízes de Jó. Ele estava desfalecendo, assim o pecado seria a causa de tudo. Ninguém arranca uma planta boa e a destrói, de modo que devia haver algo de errado com Jó, pois Deus o havia desarraigado de seu jardim. Deus não cultiva ervas daninhas nem lança fora as plantas boas. Bildade afirmou sua promessa anterior de que Deus restauraria a sorte de Jó, se ele reconhecesse que havia pecado e colocasse sua vida em ordem diante do Senhor. Mais um convite de Satanás. Segundo, 3 perguntas difíceis. Jó, capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 22. Daqui em diante, a ênfase da discussão recai sobre a justiça de Deus, e a imagem proeminente nos pensamentos de Jó é a de um processo legal. Ele deseja levar Deus a um tribunal e ter a oportunidade de provar sua integridade. Essa intenção fica clara pelo vocabulário que emprega. Contender, Jó capítulo 9, versículo 3 e capítulo 10, versículo 2, processar legalmente. Responder, Jó capítulo 9, versículo 3 e versículo 16, testemunhar no tribunal. Versículo 15, juiz, um oponente em demanda, acusador. Citar, versículo 19, convocar para se apressar no tribunal, apresentar no tribunal. Árbitro, versículo 33, mediador, moderador. Defender-se, versículo 13, capítulo 13, versículo 3, justificar-se. Encaminhar a minha causa, versículo 18, preparar o caso. Ouvir, Jó 31, 35, conceder uma audiência. Adversário, versículo 35, acusador no tribunal. Em Jó capítulo 9 e capítulo 10, Jó faz 3 perguntas. Primeiro, como posso ser reto diante de Deus? Jó capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Segunda pergunta, como posso me encontrar com Deus no tribunal? Versículos 14 ao 35. E terceiro, por que nasci? Jó capítulo 10, do versículo 1 ao 22. Ver verso 18. Podemos ver como essas perguntas encontram-se interligadas. Jó é um homem reto, mas precisa provar esse fato. Como é possível um mortal provar que é reto diante de Deus? Pode processar Deus num tribunal. Mas se Deus não se apresentar e testemunhar em favor de Jó, que propósito há em tanto sofrimento? Afinal, por que Jó nasceu? Como posso ser reto diante de Deus? Jó capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Não se trata de uma pergunta sobre salvação, como posso ser justificado? Mas sim sobre a justificação, como posso ser declarado inocente? Se um homem tentasse processar Deus num tribunal, de modo algum seria capaz de responder às perguntas de Deus. Nenhuma em 1000. No entanto, Jó não conhece outra forma de limpar seu nome perante os amigos. A maior parte dessa seção é uma declaração que se encontra nos atributos de Deus.
especialmente em sua sabedoria invencível e em seu poder, que controla a terra e os céus. Alguém ousaria processar um oponente que tem o poder de abalar a terra, criar as estrelas e andar sobre as ondas? Ver Isaías 44, versículo 24 e Amós 4:13. Porém, Deus não é apenas invencível, mas também invisível. Jó não podia vê-lo, nem detê-lo para intimá-lo a comparecer ao tribunal. Deus pode fazer o que bem lhe aprouver e ninguém é capaz de questioná-lo. Antes mesmo os auxiliadores do Egito, a grande potência da época, devem se curvar diante do poder de Deus. Jó, capítulo 9, versículo 13. Como posso me encontrar com Deus no tribunal? Jó, capítulo 9, versículo 14 ao 35. A fim de provar que era um homem reto, Jó precisava levar Deus a um tribunal. Mas e se Deus aceitasse a intimação? O que Jó diria ou faria? Ele discute essa questão imaginando várias situações. Primeiro, se Deus comparecesse, o que eu diria? Versículo 14 ao 19. De que maneira Jó poderia responder ao interrogatório de Deus? Como é possível arrazoar com Deus ou se defender diante dele? Se Deus respondesse, Jó não acreditaria que era sua voz. E se Jó dissesse algo errado, Deus o afligiria ainda mais. Quando, por fim, Jó se encontrou com Deus, Jó, capítulo 38 ao capítulo 41. O Senhor lhe fez 77 perguntas, e Jó não conseguiu responder a nenhuma. Sua única resposta foi admitir sua ignorância e se calar. Segundo, o que eu faria se pudesse declarar minha inocência? Versículo 20 ao 24. De modo algum isso garantiria que Deus libertaria Jó. Tanto Elifaz quanto Bildade declararam que Deus recompensa o justo e julga o ímpio, mas Jó afirmou que, por vezes, Deus destrói tanto o justo quanto o ímpio. Os juízes iníquos condenam os justos e ajudam os perversos. E, ao que parece, Deus permanece indiferente. Jó estava acusando Deus de ser injusto não apenas para com ele e sua família, mas também para com as pessoas inocentes de sua terra. Terceiro, de que adiantava tentar ser feliz? Versículo 25 ao 31. O tempo de Jó estava se esgotando, passando rapidamente como os mensageiros do rei que se apresentam para chegar ao seu destino, como os barcos de junco do Egito que deslizavam velozmente sobre as águas do rio e a águia que mergulha do céu. Talvez Jó devesse assumir uma atitude mais positiva com relação à sua aflição, esquecer sua dor e sorrir. Versículo 27. Mas será que isso mudaria alguma coisa? Não. Ainda seria culpado diante de Deus, rejeitado pelos amigos e continuaria sentado no depósito de lixo da cidade, com sua enfermidade e agonia. Mesmo que tomasse um banho e trocasse de roupas num ato de contrição e de purificação pública, ainda temeria o que Deus lhe poderia fazer. Jó estava convicto de que Deus estava contra ele e de que qualquer passo que desse na terra seria anulado pelo céu. O réu pode sorrir e aparentar coragem quando está no tribunal, mas isso não impede o júri de declará-lo culpado. Quarto, se ao menos eu tivesse um mediador. Versículo 32 a 35. Se Deus fosse um ser humano, Jó poderia abordá-lo e defender sua causa. Ou se houvesse um árbitro, mediador entre Deus e Jó, poderia remover sua vara de julgamento e reunir Jó e Deus. Mas Deus não é homem, não é mediador algum. É aqui que Jesus entra em cena. Jesus é Deus e se fez homem para revelar o Pai. João 14, do versículo 7 a 11. E conduzir os pecadores a Deus. 1 Timóteo 2, 5, 6, 1 Pedro 3, 18. Ele é o árbitro pelo qual Jó suplicou séculos antes. Jó capítulo 16, versículo 21. Porque eu nasci,
Jó 10, versículo 1 ao 22. Nessa passagem, Jó argumenta que Deus o criou e lhe deu vida. Versículo 3, do versículo 8 ao 12, versículo 18 e versículo 19. Mas Deus não o está tratando como parte de sua criação. Depois de dedicar tempo e esforço para criar Jó, Deus o está destruindo. Além disso, Deus julga Jó sem sequer lhe dizer quais são as acusações contra ele. Verso 2. Não é de se admirar que Jó esteja exausto, amargurado e confuso. Versículo 1 e versículo 15. Observe que, nesse capítulo, Jó se dirige diretamente a Deus e não a seus amigos. Deus não é um homem para precisar esquadrinhar as coisas e correr contra o tempo. Versículo 4 ao versículo 6. Deus é eterno e pode demorar o tempo que quiser. Deus também é onisciente e não precisa realizar investigações como um detetive particular. Jó, a princípio, quis um árbitro. Jó 9:33. Mas agora busca um libertador que o livre do julgamento. Jó 10:7. Deus é um guarda sempre presente, vigiando todos os movimentos de Jó. Versículo 14. Espreita Jó como um leão. Versículo 16. E o ataca com seu exército. Versículo 17. Jó está cercado e não tem como escapar. Diante disso, parece-lhe justo perguntar: por que, pois, me tiraste da madre? Por que eu nasci? Versículo 18. A vida de Jó na terra parecia não ter propósito, que ele suplicou a Deus por alguns momentos de paz e de felicidade antes do fim. Podia ver sua vida passando rapidamente. Jó 7:6, 7, Jó 9:25, 26. Não havia um momento sequer a perder. Deixe-me em paz. Pede em oração, para que possa ter um pouco de conforto antes de ir para o mundo das trevas. Jó não conseguia entender o que Deus estava fazendo, e era importante que não entendesse. Se Jó soubesse que Deus o estava usando para derrotar Satanás, teria simplesmente se recostado e esperado, confiantemente, até a batalha terminar. Porém, ao olhar para si mesmo e para a sua situação, fez a mesma pergunta feita pelos discípulos de Jesus quando Maria o ungiu. Para que esse desperdício? Marcos 14:4. Antes de criticarmos Jó com muita severidade, devemos lembrar quantas vezes nós mesmos fizemos essa pergunta ao saber de um bebê que morreu ou de um jovem com um futuro promissor morto num acidente. Nada do que entregue a Cristo pela fé e com amor é desperdiçado. A fragrância do bálsamo de Maria desapareceu há muitos séculos, mas o significado de sua adoração tem abençoado cristãos de todas as eras. Jó estava falido e enfermo, e tudo o que podia oferecer ao Senhor pela fé era seu sofrimento. Mas era justamente isso que o Senhor desejava, a fim de calar o diabo. Quando William Whitting Borden morreu no Egito, em 1913, a caminho do campo missionário, é possível que alguém tenha perguntado: por que esse desperdício? Mas Deus continua usando a história dessa vida tão curta para desafiar as pessoas a entregar tudo a Cristo. Quando John e Betty Stan foram martirizados na China em 1934, houve quem perguntasse: por que esse desperdício? Mas a obra O Triunfo de John e Betty Stan, escrita pela esposa de Hudson Taylor, tem transformado vidas desde que foi publicada em 1935. Em meu aniversário de 21 anos, recebi esse livro de presente de minha namorada, agora é minha esposa, e até hoje sua mensagem fala ao meu coração.
Quando 5 missionários foram martirizados no Equador pelos índios Auca, alguns chamaram esse acontecimento de um desperdício trágico de obreiros. Mas não foi o que Deus pensou. E a história desses 5 heróis da fé tem ministrado à igreja desde então. Jó perguntou: por que eu nasci? Diante de suas perdas e de seu sofrimento pessoal, tudo parecia um desperdício tão grande. Mas Deus sabia o que estava fazendo naquele tempo e sabe o que está fazendo hoje. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago 5:11. Se alguém dissesse tais palavras a Jó, talvez ele não tivesse acreditado, mas isso não muda a verdade. É uma verdade que se aplica a ele, em seu tempo, e que vale para nós hoje. Pode crer.